Hoje nós vamos trazer o resultado do terceiro trimestre de 2021 da Aeres, uma empresa produtora de pás eólica para o setor de energia eólica, que é muito promissor aqui no Brasil e mundialmente falando, e vamos trazer também a sua atualização em relação aos seus indicadores fundamentalistas e também da sua análise gráfica. Então tá bem legal o vídeo. Vamos lá, porque a Aeres é uma das minhas queridinhas, por mais que os resultados não estão vindo tão agradáveis ultimamente. Então vamos lá, a AERE3, a Aeres, todo mundo aqui no canal sabe que essa aqui é uma das minhas queridinhas e nós vamos sempre estudar ela aqui, porque eu sei que o setor de energia eólica no futuro ele é muito promissor, por mais que no atual momento a Aeres não está entregando lucros tão significativos para o mercado em geral, mas para nós aqui que gostamos de estudar algumas coisinhas por fora, alguns livros, sabemos que daqui 10 anos as energias renováveis vão superar as energias não renováveis e é aí que a Aeres vai ganhar muito dinheiro e nós também. Então vamos lá, valor atual da ação R$ 8,09 no atual momento. Ela não paga dividendos porque ela é uma empresa de crescimento, então ela retém todos os seus lucros para investir nela mesma e para poder crescer e expandir as suas atividades. E a sua valorização nos últimos 12 meses foi de 32,62% e no mês atual ela teve uma valorização de 1,13%. O seu PL atual é de 92 e a sua média histórica é de 80. Não temos muitos dados aqui porque ela fez a IPO no ano passado, mas é um PL alto porque o mercado está apostando muito nela. E o preço sobre valor patrimonial atual é de 6,16 e a sua média histórica é de 7,04. E isso aqui o mercado está disposto a pagar 6 vezes a mais do que ela tem de valor patrimonial. Então enxergamos aqui que o mercado está apostando muito na Aeres, mas os seus resultados não estão sendo tão favoráveis assim. Então pode ser que ela sofra aí no curto prazo com as suas valorizações, mas lá na frente, no longo prazo, a gente vai colher bons frutos. Trazendo os resultados do terceiro trimestre de 2021, a sua receita líquida aumentou 6,3% em relação ao segundo TRI de 2021 e teve uma diminuição em relação ao terceiro TRI de 2020 de 10,8% e o seu lucro líquido do período diminuiu bastante aqui, 50,2% em relação ao segundo TRI de 2021 e uma diminuição de 83,5% em relação ao terceiro TRI de 2020. E aqui do lado a gente vê a receita operacional líquida dela no longo prazo, que é importante enxergar isso, desde 2019 vem aumentando a sua receita, mas aqui em 2021 ela está sofrendo um pouco, perdendo um pouco de receita, mas o legal e importante de ver aqui é isso aqui, ó, a barra laranja significa o mercado interno, então o mercado brasileiro está olhando mais para esse lado do setor de energia eólica, energias renováveis e investindo mais, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, mundialmente falando, empresas de fora estão vindo investir aqui no Brasil em energias eólicas porque o Brasil tem muito vento. Aqui é uma das maiores potências em relação a vento para esse tipo de setor de energia eólica mundialmente falando. Então isso aqui no futuro vai fazer a gente voar com esses ventos aí. Projeção 2021-2022 aqui embaixo, a gente percebe que ela tem uma projeção para o fim de 2021 até 3,2 gigawatts de produção e lá para o final de 2022 até 5,2 gigawatts. Esses dados aqui a gente vai perceber que quase dobra a sua projeção para o ano que vem. Receita líquida também ela tem uma projeção de 2 bilhões e 700 milhões para fim de 2021 e de 4 bilhões para o final de 2022. E o EBITDA, ou seja, a capacidade de geração de caixa, de 250 milhões para 450 milhões no fim do ano que vem. E o CAPEX aqui, que seriam as despesas com investimento, saindo de 400 para 120 no ano que vem, ou seja, vai diminuir o seu CAPEX e isso aí vai trazer mais receita para ela e, consequentemente, mais lucro, porque ela vai parar os seus investimentos um pouco para poder gerar mais receita, arrecadar mais receita para ela. Trazendo uma mensagem da administração que agora a gente percebe que tem todo esse processo de aquecimento global e rever essa matriz energética mundial é muito importante para poder conter esse aquecimento global. Não vou ler aqui, a gente vai só que resumir, trocar uma ideia aqui. Então a gente sabe que esse processo de energias renováveis, setor eólico, setor de energia solar, é muito importante para poder ajudar nessa diminuição do aquecimento global, porque hoje a gente depende muito da energia não renovável. Olha aqui do lado a gente percebe a matriz energética mundial
boa parte a gente depende de carvão, a gente depende de petróleo. Então, isso aqui, olhando esse gráfico aqui, já pegando o gancho já, em 2037, aproximadamente 50% da energia produzida aqui mundialmente falando vai ser energia renovável. E a gente percebe o crescimento da eólica e da solar principalmente. Então a gente vê que a gente está mais ou menos aqui nesse patamar aqui. Hoje a gente vai no mínimo dobrar até 2037, ou seja, até daqui 17 anos, 16, 17 anos aproximadamente, a capacidade eólica. E é aí que a Aeris vai se beneficiar no longo prazo. Aqui embaixo a gente vê a conjuntura de transição energética e a gente vê que a fonte é da própria Shell, tá? A Shell é uma produtora de petróleo. Então aqui a gente percebe que ó, o pico de demanda por combustíveis fósseis, a gente está quase nele aqui, vai começar a declinar essa demanda por combustíveis fósseis e a fonte renovável cresce exponencialmente a cada dia. Então essas fontes renováveis, energia solar e energia eólica principalmente, vão crescendo e ó, vai chegar um ponto que elas vão superar a demanda por combustíveis fósseis. E aqui do lado a gente olha a matriz energética brasileira. A gente hoje ó, é muito dependente da parte da hidrelétrica, da matriz energética da água, que vem da água ali, e está tendo expansão de crescimento aqui em relação à eólica e à solar, e olha a tendência de chegar em 2030, no mínimo dobrar a energia eólica, a produção aqui no Brasil. Então aqui a gente vai ver a Aeris se beneficiando, é aquilo que eu falei. Ela não tem dados para a gente estudar o seu passado fundamentalista, mas a gente tem dados de livros aqui para poder extrair e ver que ela pode se beneficiar lá no longo prazo, no futuro. Agora, olhando os seus investimentos, a Aeris vem investindo pesado na sua expansão, então por isso que ela não entrega dividendos. Ela é uma empresa de crescimento, então as suas margens, a gente vai ver ali na frente, vão ser sempre bem mais enxutas. Empresas de crescimento têm margem mais enxuta, tem PLs e preço sobre valor patrimonial bem mais elevados, aí lá na frente que começam a diminuir esses PLs, os preços sobre valor patrimonial, e começam a aumentar suas margens de eficiência e de eficácia e de rentabilidade. Aqui a gente olha aqui, ó, primeiro trimestre de 2021, os investimentos que ela fez, investiu bastante no quarto trimestre de 2020 e no primeiro de 2021 e diminuiu seus investimentos. Então a tendência agora ela é diminuir, porque o seu complexo aqui de fábrica aqui que ela está terminando, a expansão, está quase acabando, já está aqui ó, com 90% concluída a sua obra, então a tendência é diminuir suas despesas com investimentos e começar a gerar receita na hora que começar a produção dentro dessa expansão. E aí fica ó, tinindo para nós. Trazendo agora seus indicadores fundamentalistas aqui de eficiência, de rentabilidade. Então a margem bruta é um indicador de eficiência, ela vem perdendo a sua eficiência desde 2018. Então a gente espera que com essa expansão e começar a trazer mais receita, comece a melhorar essa eficiência da empresa. E a margem líquida também é a mesma coisa. Margem líquida hoje muito baixa, de 2,52%. E o ROI, que é um indicador de rentabilidade atual, está 6,66, também um ROI baixo. Então esperamos que ela consiga reverter esse quadro aqui e começar a colocar assim, ó, uma rampa para cima exponencial desses indicadores no futuro, porque senão fica difícil, né, Aeris? Mas eu acredito em você. Entrando na sua parte gráfica agora, o que tem de legal para a gente olhar aqui? O IPO foi no fim do ano passado, teve essa grande alta. Depois ela entrou nessa tendência de baixa aqui desde junho de 2021. E o que acontece? Essas barras, essa queda forte aqui foi quando ela soltou o resultado do segundo TRI de 2021. Aí eu tinha até falado, ela não poderia perder esse suporte que ela tinha respeitado aqui anteriormente e ela perdeu. Eu falei, se ela perder, ela vai descer mais. E ela perdeu e não deu outro. Ela desceu. Só que o que é legal aqui agora para a gente enxergar é o seguinte, ela está se recuperando e fazendo topos e fundos mais altos. Então, topo mais alto que o topo anterior e fundo mais alto que o fundo anterior. Só que aqui ela tentou se recuperar aqui e achou essa resistência, não conseguiu e perdeu. Mas os fundos são ascendentes, isso aqui é legal. E acabou que formou um triângulo ascendente. E triângulo ascendente, de acordo com as teorias da análise técnica, é um parâmetro de tendência de alta. Quando ela romper essa resistência, que é essa parede de cima do triângulo, ela retoma uma tendência de alta e vai embora aí. E ela vai tentar romper essa resistência de 10,86 para buscar o seu topo histórico de 13,50.
2,90. Então, ela está crescendo aqui devagarinho. Agora vamos ver o que o mercado vai achar desse resultado que saiu agora, que também não foi um resultado tão positivo assim, diminuiu muito o seu lucro. E se ela não perder esse suporte e continuar aqui crescendo, é bem provável que ela rompa essa resistência aqui e volte à sua tendência de alta. Então, resumidamente, a Aeris, empresa de crescimento, não tem muitos dados fundamentalistas para a gente poder estudar, e os dados que a gente tem não são daqueles melhores. A gente consegue embasar os nossos estudos, embasar a nossa vontade de investir nessa empresa de acordo com livros. A gente tem livros aqui que fala muito bem sobre o setor de energia eólica e solar, que são dois setores muito promissores para o futuro. Um futuro que a gente fala não é 2022 não, gente. Um futuro daqui 4, 5 anos, 10 anos, igual a gente viu nos gráficos anteriores. Então, investidor de longo prazo tem que ter paciência. E para mim a Aeris continua na minha carteira, mesmo mostrando esses resultados de curto prazo, porque eu sei que lá na frente, se tudo der certo, claro, né, porque nós estamos numa renda variável, ela pode trazer excelentes retornos para a gente, beleza? E graficamente falando, ela está nesse triângulo ascendente que eu acho que ela pode, se o mercado não descontar muito ela agora pelo resultado do terceiro trimestre, ela pode romper essa resistência aí de cima do triângulo e voltar à sua tendência de alta no médio prazo para frente, ok? Então é isso aí. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já pode curtir aí, se sentir à vontade, também pode se inscrever aqui no canal, entrar para essa família aí que nós estamos buscando, essas empresas sustentáveis, porque lá na frente nós vamos ganhar o nosso tutuzinho bonitinho e ainda ajudando o meio ambiente. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!